Então vamos falar nesse vídeo sobre as notícias de tecnologia que aconteceram aí na última semana. A empresa PicaArt, que desenvolve algoritmos de inteligência artificial, fez o lançamento de um novo modelo que vai conseguir criar vídeos. E é bem curioso que foi alguns dias depois da Stability AI, criadora do Stable Diffusion, lançar o modelo deles. E assim, os resultados do Stable Video Diffusion já era bem impressionante. Vamos comentar nesse vídeo também sobre a nova moda de colocar o ChatGPT gerando imagens em looping e que tem alguns resultados bem interessantes. Vamos comentar também sobre o Amazon Q, o novo algoritmo da Amazon de inteligência artificial para empresas que roubou aí a letra Q, que na última semana deu o que falar por causa do Keystar da OpenAI. Será que eles sabiam de alguma coisa? E vamos comentar também sobre alguns testes que fizeram usando o GPT-4 Vision da OpenAI em imagens de radiografia. E esses testes indicam que talvez o ChatGPT já seja mais inteligente do que um médico. Vamos falar sobre isso e outras coisas nesse vídeo. Bom, então alguns vídeos atrás eu tinha comentado sobre o Stable Video Diffusion, que é um novo modelo de inteligência artificial da Stability AI para criação de vídeo. Mas agora a PicaArt, que é uma outra startup de inteligência artificial, lançou esse vídeo aqui. Olhem isso daqui. Realmente uma qualidade impressionante, o que indica que muito em breve desenhos e filmes vão utilizar esse tipo de tecnologia, e que talvez isso esteja disponível para o público em geral, mas ainda é algo novo e que os acessos estão bem limitados, então não sei quanto tempo vai demorar pra gente finalmente conseguir colocar as mãos nesse modelo aqui, testar essa plataforma. Mas essa é mais uma indicação de que os modelos de inteligência artificial vão mudar a forma como os conteúdos são criados na internet. Tudo praticamente vai ter a mão de uma inteligência artificial por trás. E com certeza quem usar isso a seu favor vai conseguir criar toda uma classe de conteúdos nova. Provavelmente vocês devem lembrar da galinha pintadinha, que fez sucesso aí, sei lá, mais de 10 anos atrás no YouTube. Continua fazendo sucesso até hoje. Porque o cara criou vídeos infantis e o negócio simplesmente viralizou. Mas ainda existiu o esforço de criar realmente aquela animação e dublar aquilo e animar tudo aquilo. Mas agora praticamente qualquer pessoa usando esses modelos de IA para vídeo vai conseguir criar esse tipo de coisa. O que com certeza vai levar ao surgimento de novos canais, novos formatos de mídia utilizando essa tecnologia. O que é uma coisa bem interessante. Bom, e uma novidade aí que criaram recentemente, que o pessoal tava comentando aí na internet, é isso daqui que chamaram de DALL-E Party. Então tu pode vir aqui nessa aplicação, colocar sua chave de API da OpenAI, algo que eu não recomendo que você faça, mas enfim. Coloca um prompt inicial e o negócio vai gerar aqui diversas iterações de imagens, usando o GPT-4 Vision. Então basicamente você insere um prompt, o algoritmo vai gerar uma imagem usando o DALL-E. Isso vai ser fornecido para o próprio algoritmo da OpenAI, o GPT-4 Vision, que vai ler isso, gerar um prompt com base nessa imagem que foi gerada, e com base nesse prompt vai gerar uma nova imagem, que consequentemente vai de volta para o GPT-4 Vision, que vai gerar um novo prompt para gerar uma nova imagem. E um looping infinito que vai se transformando a cada iteração. E olhem esses exemplos aqui. Se você coloca esse prompt aqui, um gnomo em cima de um cogumelo fumando um cachimbo com estilo meio psicodélico, como se fosse Alice no País das Maravilhas. Ele gerou essa imagem aqui. E que se você usar essa imagem aqui e volta isso para dentro do GPT-4 Vision, ele vai gerar esse prompt aqui. Que consequentemente, se você alimentar novamente o DALL-E 3 com esse prompt, ele vai gerar essa imagem do lado. Então essa aqui seria a segunda iteração. E se a gente faz isso novamente, a gente chega nessa outra imagem aqui. E se a gente faz isso de novo, a gente chega nessa outra aqui. E depois nessa, e depois nessa. Na sétima vez vai chegar nessa imagem aqui. Depois essa daqui e depois finalmente essa na nona iteração. Então isso é uma coisa muito louca, né? Porque a cada iteração na imagem o negócio fica cada vez mais maluco. O algoritmo vai modificando o prompt ali a cada iteração e gerando uma imagem diferente da outra. Olhem esse outro exemplo aqui. Um homem siberiano no inverno, que se transformou nessa imagem, depois nessa daqui, nessa outra, ficando um negócio meio mágico, tá virando meio que um mago. Essa daqui, olha que animal. Até que finalmente chegou nessa imagem aqui. Ou seja, olha a comparação da primeira imagem com a última imagem, depois dessas iterações infinitas aqui. Ou quem sabe um prompt de um gato ensinando ratos sobre comida. Olha a maluquice que isso se torna depois de algumas interações aqui, usando o DALL-E e esse recurso aí de gerar os prompts. A imagem final chega nessa daqui, que não tem nada a ver com gato e nem ratos, e sim bichos preguiça em cima de uma banana. Bom, mas tem um outro uso
uso do DALL-E 3 aí, que também bombou essa semana e tava todo mundo tweetando sobre isso, que é simplesmente você fazer um prompt inicial, pedindo uma imagem ali no DALL-E e pedir para a imagem se tornar mais alguma coisa. Então aqui o cara colocou um prompt pedindo para criar ali um bairro que seja caminhável, walkable. Depois ele foi falando pro algoritmo para criar mais imagens que fosse mais caminhável. Então a primeira imagem foi essa daqui, né? Um bairro ali onde as pessoas estão caminhando na rua livremente, um cenário bem agradável. E quando você pede pro algoritmo tornar isso mais caminhável, esse daqui é o resultado. Uma área de calçada mais larga, mais pessoas caminhando ali. E se você pede para ele tornar isso mais caminhável ainda, ele chega nesse resultado. Praticamente não tem carro nenhum, tem ali um trem agora. E se você pede para ele tornar a imagem mais caminhável ainda, olhem isso daqui. E isso entrou na moda e a galera começou a criar um monte de exemplo com isso. Tu pega aqui uma comida asiática e pede pra ele tornar isso aqui mais apimentado. Olha que coisa doida. O algoritmo vai deixando o negócio realmente mais apimentado. Até se tornar um negócio completamente surreal e meio bizarro. Ou simplesmente pedindo uma imagem para representar um AI doomer. Uma pessoa pessimista em relação ao avanço da inteligência artificial. Aí tu pede aqui no prompt pra ele tornar essa imagem mais doomer, mais pessimista. Daí a gente chega nessa outra imagem aqui. Uma pessoa preocupada ali com o avanço da inteligência artificial. Agora se a gente pede pra ele tornar isso daqui mais pessimista ainda, olha onde é que ele chega. Olha que coisa bizarra que ele cria. E se a gente pede pra ele tornar isso aqui mais pessimista ainda, esse daqui é o resultado final. Um AI doomer nível máximo. Enfim, agora estão surgindo aí esses jogos usando inteligência artificial que todo mundo quer participar. Pelo menos não tem nada a ver com Harlem Shake. Bom, então um estudo que foi feito pelo MIT, o famoso Instituto de Tecnologia americano, que analisou como as pessoas interpretavam o conteúdo gerado por inteligência artificial, principalmente na criação de anúncios na internet. Basicamente, eles testaram aqui 4 combinações de IA com os seres humanos, uma apenas do ser humano criando conteúdo, outra da inteligência artificial sozinha com o ChatGPT, outra com uma combinação entre o ser humano e uma IA, onde o humano tomaria a decisão final em relação à IA, e uma outra combinação de humano e IA, onde a IA tomaria a última decisão. E segundo esse estudo aqui, o conteúdo gerado pela IA teve os melhores resultados, quando comparado com o conteúdo gerado pelo ser humano. E o mais curioso é que quando as pessoas ficam sabendo que um determinado conteúdo foi criado por uma IA, eles tendem a perceber aquele conteúdo como sendo de baixa qualidade, o que é conhecido como aversão ao algoritmo. Né? Muitas pessoas, quando a gente diz que um conteúdo foi gerado por IA, as pessoas veem isso com maus olhos, como se aquilo tivesse uma qualidade inferior. Só que quando as pessoas não sabem disso, não sabem dizer se um conteúdo foi gerado por IA ou não, pelos testes deles aqui, o ChatGPT conseguiu ser melhor que um ser humano. Então isso é uma coisa muito louca, porque no fundo o que isso está dizendo é que o conteúdo gerado por IA é de fato melhor, consegue ali performances melhores em algumas métricas. Só que as pessoas ainda têm preconceito em relação a isso. Quando elas sabem que o conteúdo é gerado por IA, elas acabam vendo isso de uma forma negativa. Então é bem interessante ver como é que isso vai evoluir nos próximos anos, como é que vai ser a percepção das pessoas em relação a isso agora que grande parte dos conteúdos vai ser tudo movido por IA. Essa é a grande verdade. Bom, a Amazon lançou seu novo modelo de inteligência artificial chamado de Q, ou Q em inglês, que é basicamente um chatbot, né, um ChatGPT ali da vida, feito para negócios, para empresas. Mas o mais curioso é o nome que eles escolheram, Q. Exatamente alguns dias depois da OpenAI revelar ali o projeto conhecido como Keystar, ou Q asterisco, que era o projeto interno da OpenAI que usa a técnica de Key Learning e que pode revolucionar a forma como esses modelos de inteligência artificial são treinados. Pode ser que esta técnica nova, Keystar, possibilite a criação de uma AGI em um futuro próximo. E os caras da Amazon escolheram esse mesmo nome. Nada é mera coincidência. Mas enfim, esse novo algoritmo aqui ele vai custar $20 por usuário, o mesmo preço do ChatGPT, só que em vez de ser por mês, vai ser por ano, e vai ajudar a responder perguntas técnicas. É basicamente um algoritmo focado realmente em negócios. Ele vai se conectar, por exemplo, com outras plataformas como o Salesforce e o Zendesk, além de, obviamente, todo o arsenal da Amazon. Vai permitir também o upload de arquivos, da mesma forma como o ChatGPT faz, e vai possibilitar criar resumos de conteúdo, posts de blog, por exemplo, ou até mesmo e-mails. Além de permitir a notificação de times ali no Slack, ou o update de dashboards no ServiceNow. Então, enfim, a gente vai ver aí agora uma onda desses algoritmos de inteligência artificial parecidos com o ChatGPT, mas diferente, focado em coisas específicas. Bom, e uma outra notícia aí bem interessante que surgiu essa semana, que foi publicada aqui no blog da Microsoft, é que o GPT-4 tem o potencial de mudar o futuro da radiologia.
Basicamente foi feito todo um estudo aqui, usando o recurso de visão do GPT-4 para fazer análise ali de radiologia, né? Tecnologias de imagem como raio-x ou tomografias computadorizadas ou mesmo ressonância magnética. E segundo aqui os testes que fizeram usando o GPT-4, o modelo se mostrou extremamente inteligente de acordo com a base de dados que eles tinham. A taxa de erro do negócio foi muito baixa, inclusive potencialmente melhor do que um ser humano. Então eles comentam aqui que o GPT-4, quando utilizado por um ser humano, pode realmente transformar aqui o futuro da radiologia e ajudar profissionais nas suas tarefas do dia a dia. E assim, esse é um tema que eu já tinha abordado aqui em alguns vídeos meus, e eu já falo sobre isso há muitos anos atrás, de que o futuro da medicina é a inteligência artificial. Toda essa questão de diagnóstico, seja de raio-x ou de exames, que se a gente parar pra pensar é puramente dados. Definitivamente esses algoritmos de inteligência artificial vão revolucionar isso. E nem precisa avançar muito mais. O próprio GPT-4 já tá fazendo esse trabalho. Algo que já existe aqui que você pode utilizar por $20 por mês. Então, enfim, daqui a pouco o seu lazer vai ser assistir coisas geradas por inteligência artificial. O seu trabalho vai simplesmente envolver ficar conversando com uma inteligência artificial. E quando você for no médico, sim, você vai ser atendido por uma inteligência artificial. E por mais que isso pareça meio utópico, meio bizarro e até mesmo perigoso, talvez no fundo seja a melhor coisa que poderia acontecer com a gente. Pelo menos é isso que a gente espera. A menos que você seja um AI Doomer. Daí já era pra você.